Bom dia a todos e a todas, meu nome é Ludmila e eu vou estar dando início à vascularização da face do sistema estomatognático. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença entre veias e artérias. Bom, as veias, elas são mais finas e levam o sangue do corpo para o coração, diferente das artérias, que são mais espessas e saem do coração, levando o sangue para o corpo. Nós também temos os capilares sanguíneos, que são vasos que apresentam um calibre mais reduzido e se destacam por serem locais de troca de substâncias entre sangue e líquido intersticial. Bom, por que eu preciso saber de tudo isso, Lu? Muito simples, para a gente entender o que é vascularização. Bom, a vascularização ela é o processo de dilatação dos vasos sanguíneos que ficam mais dilatados e visíveis em cima dos músculos. Então agora a gente já pode iniciar a vascularização da face. Bora lá? Bom, dando sequência ao nosso estudo, nós precisamos entender como vai ocorrer a vascularização do pescoço antes de chegar propriamente dito na face. Bom, aqui nessa imagem nós podemos observar o coração, e desse coração ele tem um átrio esquerdo, de onde vai sair a famosa artéria aorta. Bom, e essa artéria aorta, ela tem um início ascendente e um final descendente. E entre essa parte ascendente e a parte descendente, nós temos o arco aórtico, de onde vai sair 3 ramificações. Do lado direito, nós vemos aqui o tronco braquiocefálico, de onde vai sair a artéria braquiocefálica, de onde vai ter 2 outras ramificações, que é a artéria subclávia direita e a artéria carótida comum direita, que lá em cima, lá perto da cartilagem tireoide, ela vai se dividir em artéria carótida comum interna e artéria carótida comum externa. Bom, voltando aqui para o nosso arco aórtico, nós também vemos do lado esquerdo a nossa subclávia do lado esquerdo. E ainda no nosso arco aórtico, nós vemos mais uma ramificação para o lado esquerdo, que é a artéria carótida comum do lado esquerdo, que vai ter uma vascularização mais vertebral. Então, vamos dar início à nossa vascularização, mais propriamente dita, do lado direito, pela artéria carótida comum do lado direito. Bom, numa vista mais lateral, a gente consegue identificar e perceber bem aqui a artéria carótida comum direita se subdividindo em interna, para uma parte mais vertebral, e uma parte mais externa, que é essa que está em verdinho aqui. Bom, o primeiro ramo da artéria da carótida comum é a chamada artéria tireoidea superior, que vai fazer aí seus ramos laríngeos, que vai irrigar a parte laríngea. Lu, se eu tenho uma parte superior, quer dizer que eu tenho uma parte mais inferior? Sim, só que ela já é uma parte mais interna, uma parte mais vertebral, tá? Que já a gente vai conversar sobre isso. Bom, o segundo ramo da carótida externa que nós temos é o ramo lingual, que já a Carol vai dar mais detalhes para vocês sobre essa artéria. Bom, e o terceiro ramo, e enfim chegamos nele, é o ramo da artéria facial, que eu vou trabalhar um pouquinho com vocês. Então, bora lá ver o ramo facial. Bom, o facial, ele tem várias ramificações, e é isso que eu preciso que vocês entendam, que ela é bem comprida, bem grandona, e a gente vai começar a ver uma por uma. Bora lá. Bom, a gente tem a facial aqui, que ela é bem comprida, e o primeiro que a gente tem é a artéria palatina ascendente, que ela vai fazer suprimento sanguíneo da maxila, que nada mais é do que essa partezinha aqui, ó, tá? Esse daqui é a ramificação da artéria palatina ascendente, que é um ramo facial. O segundo ramo que a gente tem da artéria facial se chama glândulo submandibular, que ela vai conter pequenos ramos aí, beleza? Bom, o terceiro ramo é uma região mais anterior, e a gente vai ver a artéria submentoniana, que faz anastomose aí com a artéria lingual, que é uma parte mais aqui embaixo. Acho que eu não consigo marcar com a canetinha, mas é uma parte mais do corpo da mandíbula, tá? Próximo ao corpo da mandíbula. Bom, e ele vai fazer anastomose com a artéria lingual, beleza? Bom, o quarto ramo da facial é o ramo labial inferior. O ramo labial inferior, que faz aí anastomose com o ramo mentual da artéria alveolar inferior.
beleza? E ele vai fazer suprimento sanguíneo aí pro lábio inferior. Bom, subindo aqui, a gente tem o labial superior, tá? O ramo labial superior, que vai fazer suplementação sanguínea pro lábio superior. Subindo mais um pouco aqui, a gente vai ter os ramos nasais, que vão se anastomosar com os ramos maxilares, e vamos chegar no fim da artéria facial através do ramo angular, que vai fazer aí a anastomose com o ramo oftalmico, que é já de uma parte mais inferior. Ou seja, aí é que a gente vai ter o encontro das artérias carótidas comum, externa e interna. Beleza? Então, e mais uma coisa que eu esqueci de falar. Essa artéria angular, ela dá pra ser sentida, porque ela é tão superficial que quando você coloca o dedo dela, você consegue sentir a pulsação dela. Assim como a facial, ali no ângulo da mandíbula também dá pra palpar e sentir ela. Então, bora testar aí, viu? Bom, a gente estava falando de ramos anteriores, então a gente precisa entender que a tireoide, a lingual e a facial são ramos anteriores. Agora a gente vai começar a falar de ramos mais posteriores, que é o ramo occipital aqui, que vai fazer toda a suplementação sanguínea, ou parcialmente, né, a ramificação aí do couro cabeludo, beleza? Bom, uma das ramificações dele que é super importante a gente saber é a auricular posterior, que ela está aqui, ó, no processo mastoide e o meato arcústico, tá? É essa daqui, ó. Então, ela vai fazer a irrigação aí da parótida e do couro cabeludo também. Bom, a gente também tem a temporal, que é a temporal superficial, que ela também dá pra palpar ela. Ela fica aqui pertinho do meato arcústico, então dá pra palpar ela também. Ela também é bem superficial. E ela faz anastomose com a parte occipital. Quando eu falar anastomose, quer dizer o encontro de ramos, tá? Então, fica ligadinho aí nessa palavra. Bom, eu disse que a gente tem ramos anteriores, posteriores, e a gente tem um único ramo que é medial, que é a faríngea ascendente, que vai fazer toda a vascularização da maxila. E já já a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a ramificação maxilar. Vamos falar um pouquinho aí sobre a vascularização da língua, né? Nós iniciamos aí a apresentação falando que as veias e as artérias, elas são responsáveis aí pela drenagem da língua, né? E as duas aí cursam toda a anatomia juntas e recebem aí o mesmo nome. Esse trabalho ele foi pesquisado no livro de Anatomia Crâniofacial aplicado à odontologia, né? E ele acabou trazendo aí para nós uma informação, né, que a gente acredita ser importante, onde a gente foca um pouco mais nas artérias, pelo fato de nós termos aí a artéria carótida externa, que forma aí vários ramos, né? Os 3 primeiros ramos anteriores, que são divididos em artéria tireoide superior, a artéria lingual e a artéria facial, né? Vamos iniciar aí com a artéria lingual, que é o nosso foco. Nessa imagem, ela está aparecendo um pouco curtinha, porque ela já está se aprofundando no soalho de boca em direção da língua, tá? Já aqui nós temos uma imagem detalhada desta artéria lingual, né? Onde a artéria lingual, assim que ela vem para o soalho de boca, ela forma um ramo bem fininho, que é o ramo supraioide, que participa aí da irrigação de todo o soalho, né? E aí ela segue e forma esse segundo ramo, que vai para a raiz da língua, né? Que é o ramo dorsal da língua. E vai suprir aí o terço superior da língua, ou seja, a parte da raiz. E depois ela continua seguindo aí pelo soalho, até que ela vai se dividir, né, em uma artéria sublingual, onde ela continua ali no soalho de boca, né, e a principal ramificação, que é a artéria profunda da língua, onde essa artéria, ela supre todo o corpo da língua, né, é um ramo mais volumoso, né, é um ramo principal da artéria lingual. Observamos aí, né, que todo esse suprimento da artéria lingual, ela passa aí pelo soalho de boca, né, onde gera aí para nós um ponto de atenção. Em alguns momentos aí que possamos fazer procedimento cirúrgico no soalho de boca, precisamos entender que serão cirurgias sempre mais arriscadas, né, porque elas podem estar aí comprometendo essa vascularização da língua, tá certo, pessoal? Então, fica aí um pouquinho, né, sobre a nossa pesquisa realizada aí sobre a vascularização da língua, e agora eu passo o tema para o meu colega. Muito obrigada e um bom dia. Artéria maxilar. Bom, a artéria maxilar, ela tem muitas ramificações e ela é super importante para o suprimento sanguíneo da região mais profunda da face. Por exemplo, a mandíbula, a maxila, regiões do nariz. Bom, bora conhecer ela então. Aqui tá a imagem da artéria maxilar. Eu tenho essa imagem esquerda e tenho essa imagem direita. E é essa imagem que eu vou usar para trabalhar com vocês aqui. Bom, aqui, como a gente pode observar aqui pelo laser, é a carótida interna e a temporal superficial,
aqui se inicia a nossa artéria maxilar e suas ramificações. Bora ver uma por uma. Bom, para iniciar aqui, a gente tem a auricular profunda e o ramo timpânico anterior. Bom, basicamente, os dois têm a mesma importância, que é o suprimento sanguíneo do meato acústico e da orelha. Bom, o terceiro ramo é esse ramo bem grandão aqui, ó, que pode ser denominado como dentário inferior ou miloioide, que é o terceiro ramo que tem como intitulado o nome também, alveolar inferior. Bom, ele faz suprimento sanguíneo dos dentes mandibulares e também faz suprimento sanguíneo do músculo miloioide, tá? Lembrando que ele passa anterior ao forame mentoniano e o ramo miloioide. Bom, continuando aqui, a gente tem o quarto ramo e o quinto ramo, que o quarto ramo é a meningia média e o quinto ramo, a meningia acessória. Os dois também, basicamente, têm a mesma função, que é a suplementação sanguínea da dura mata, mais especificamente das meningias. Então, eles penetram no crânio para fazer essa suplementação sanguínea. Vamos olhar aqui nessa outra imagem. Olha aqui, ó, meningia média. Vamos fazer a identificação dela. Ó, ela está bem pequenininha, ela está entrando bem intercraniana aqui. Então, para fazer aí a suplementação sanguínea das meningias. Bom, um exemplo disso é quando a gente lesiona essa parte da meningia e forma um hematoma epidural, por exemplo, tá? Ah, e outra coisa que a gente tem que lembrar, que a meningia média, ela entra no crânio através do forame espinhoso. E a meningia acessória, ela entra no crânio através do forame oval. Então, fica ligadinho nessas duas diferenças também. Bom, a próxima ramificação que a gente tem é o temporal profundo. Temporal profundo aqui, ó. Bom, ele irriga boa parte de couro cabeludo, né? E é a principal função dele. Bom, o sétimo ramo que a gente tem é essa aqui, ó, masseterina ou massetérica, que é um ramo inferior e ele faz uma incisura mandibular e ele tem o mesmo trajeto do nervo massetérico, que faz irrigação muscular. Bom, o oitavo ramo é o ramo pterigóideo externo. Esse ramo aqui, ó, pequenininho. Ele é um ramo superior e ele tem como principal função irrigação muscular, assim como o interno também. Bom, caminhando aqui, a gente vai achar o temporal profundo anterior, que é esse bem grandão aqui, que ele tem a mesma função dos dois anteriores que eu acabei de falar, né? Irrigação muscular. Bom, a gente também tem a artéria bucal, que é essa daqui que o laser passou por cima agora. Bom, ela é muito parecida com o nervo bucal e ela vai seguir uma região mais anterior e vai penetrar pelo músculo bucinador e chegar lá nas bochechas, que daqui a pouco o Igor vai falar sobre isso para vocês, e vai fazer toda a irrigação da região das bochechas. Bom, o 11º ramo é o ramo pterigóideo palatino, que é esse ramo aqui, ó, pterigóideo palatino. Bom, ele é um ramo descendente, que quando ele vai chegar lá embaixo, ele vai emitir um ramo palatino maior e um ramo palatino menor, que vai passar pelo forame palatino menor e vai irrigar o tecido mole, principalmente o palato mole. Um pouquinho confuso, mas é tranquilo. Bom, o 12º ramo é a artéria alveolar superior posterior, que é essa daqui, ó, essa grandona aqui. Bom, ela é em cima do tuber, né? E é ali que nós vamos identificar as foraminas da maxila. Bom, e o 14º ramo é o esfenopalatino, que é esse daqui, que ele passa pelo forame esfenopalatino e ele tem como principal função a irrigação do nariz, com o septo lateral do nariz, perdão, com o septo e a parte lateral do nariz, e ele também passa pela parte posterior do nariz. E assim a gente fecha a nossa artéria maxilar. Inervação das bochechas. As bochechas são formadas pelas paredes laterais da cavidade da boca, apresentando as mesmas camadas que encontramos nos lábios. A vascularização é pelo suprimento sanguíneo arterial,
principalmente da artéria bucal, ramo da artéria maxilar, e é inervada por ramos cutâneos da maxilar. Segunda divisão do nervo trigêmeo, que é o quinto par de nervo craniano, através do ramo zigomático facial e nervo infraorbital, e pelo nervo bucal da divisão mandibular do nervo trigêmeo. A parede lateral das bochechas são divididas em 3 planos: plano superficial, plano intermediário e plano profundo. No plano intermediário, onde encontramos o corpo adiposo da bochecha, o ducto parótido, os vasos faciais, os ramos bucais do sétimo par de nervo craniano e o nervo bucal, quinto par, aonde acontece a vascularização e a inervação das bochechas. O plano profundo é o músculo bucinador, que é um principal músculo das bochechas, com função de comprimir as bochechas, né, dando estrutura e rigidez, e a inervação deste músculo, né, no plano profundo é através também do sétimo par de nervo craniano, sendo vascularizado pela artéria bucal e a artéria maxilar, através da artéria facial. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a vascularização da arcada dentária. A partir da artéria carótida externa, emerge a artéria maxilar. Essa artéria, ela supre os dentes de ambas as arcadas, tá? A arcada superior, ela é irrigada por 3 ramos arteriais. Os 3 ramos são a artéria alveolar superior posterior, a artéria alveolar superior média e a artéria alveolar superior anterior. A artéria alveolar superior posterior, ela surge da 3ª divisão da artéria maxilar. Ela emerge na fossa craniana média antes que a artéria maxilar entre na fossa pterygo-palatina. Ela continua entre a superfície infratemporal da maxila para irrigar o seio maxilar, os dentes pré-molares e os dentes molares, certo? A artéria alveolar superior média, ela surge da artéria infraorbital. Ela emerge no interior do canal infraorbital, onde ela irriga o seio maxilar, o plexo arterial até o nível do canino. E a artéria alveolar superior anterior, ela surge também da artéria infraorbital, no mesmo nível ali da média, tá? Então, ela cursa juntamente com aquela artéria para suprir a porção anterior da arcada dentária superior, irrigando o seio maxilar e os dentes anteriores, tá? Os incisivos central e os incisivos lateral. Certo, pessoal? Espero que tenha entendido aí um pouquinho sobre a nossa vascularização da arcada dentária. Muito obrigada. Bom, continuando o nosso estudo, nós vamos visualizar agora a drenagem venosa da cabeça. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que nós temos as veias e os seios venosos da dura mater, que é a parte interna do crânio. Então, vamos começar a visualizar esses seios venosos da dura mater, que eles são condutos venosos que existem entre as lâminas da dura mater encefálica. Bom, aqui nós podemos observar essas lâminas e alguns desses seios mostrados em azul. Vou dar um zoom aqui para a gente conseguir visualizar isso com mais procedência. Então, aqui está a lâmina, aqui está um seio. Esse seio tem o nome de seio sagital superior, justamente por conta da sutura sagital. Nós temos aqui o seio sagital inferior, que está fazendo aqui uma anastomose com a veia cerebral magna e também com o seio reto, que está se desembocando aqui na foice do cerebelo. Bom, é importante a gente saber sobre esses seios que saem do crânio, porque eles saem através da veia jugular interna, que já já a gente vai conseguir identificar ela. E também é importante que esses seios, a gente saber sobre esses seios, porque eles têm ligações com veias da face. Então, nós temos uma comunicação entre os sangues que estão na face. Bom, além disso, né, saber sobre isso é até importante para a gente conseguir identificar algumas infecções, por exemplo. Bom, antes da gente passar para as veias propriamente ditas, eu quero identificar
alguns seios aqui com vocês. Nós temos aqui o seio cavernoso, o seio reto, desculpa, aqui é o seio transverso, tá? E aqui nós temos uma secção do seio sagital seccionado, beleza? Então, vamos dar início agora à nossa drenagem venosa propriamente dita. Bom, nós temos veias correspondentes às artérias. Bom, já que as artérias levam o sangue do coração para o corpo, as veias fazem o contrário, elas levam o sangue do corpo para o coração. Então, lá nas artérias, quando nós falamos das artérias, nós começamos falando da saída ali, né, pelo ventrículo esquerdo, da artéria aorta, até chegar na cabeça. Agora a gente vai fazer o caminho ao contrário. A gente vai do topo da cabeça até o nosso coração. Vou dar um zoom aqui para facilitar a nossa vida e vamos começar lá com a primeira veia que nós vamos conseguir identificá-la. Bom, aqui a gente consegue visualizar a veia meníngea, que sai da parte interna craniana, lá pelo forame espinhoso. Bom, a segunda veia que a gente encontra é a veia alveolar inferior, que é essa veia aqui, ó. Essa veia aqui que está passando dentro do canal mandibular. Ela vai receber a veia mentual, que sai aqui do mento. Ela também vai receber a veia incisiva, recolhendo também os ramos dentais e periodentais dos dentes, que vai em direção ao plexo pterigóideo, que é um emaranhado de veias. Bom, então, nada mais, nada menos que ela vai recolher essa parte mais transparente aqui, passando, né, desse canal mandibular até chegar aqui nesse plexo pterigóideo, que a gente já vai conversar sobre isso. Bom, o terceiro ramo que nós temos, né, são os ramos aqui da mastigação, tá? Que são veias musculares e até bem difícil de identificá-las uma por uma, porque elas também estão indo pro plexo pterigóideo, ou seja, para esse emaranhado aqui de veias. Então, ela é um pouquinho difícil de ser identificada. Bom, nós também temos aqui a veia bucal. E muito do que a gente pensa, quando a gente fala em boca, a gente acha que muitas vezes quando a gente fala de bucal, a gente pensa em boca. Mas na verdade não é boca, é bochecha. Então, ela está drenando toda a sua parte da bochecha. Toda a parte da musculatura da bochecha, da mucosa, da pele da bochecha. Então, aqui que tá a nossa veia bucal. Bom, nós também temos a nossa veia alveolar superior posterior, que a gente encontra aqui também caminhando, né, pro plexo pterigóideo. Só relembrando aí que a gente tá fazendo o caminho contrário, tá? E ele tá saindo de uma parte mais posterior da maxila, trazendo o sangue dos molares e da região mais posterior maxilar e vem em direção ao plexo pterigóideo. Então, ele tá aqui, ó, saindo aqui de uma região da maxila e vindo pro plexo pterigóideo. Beleza? A sexta veia que nós temos é uma bem pertinho aqui, que é praticamente aqui do lado dela, que é a infraorbital. Nós também temos a alveolar superior, média e anterior, que tá fazendo a drenagem aí dos nossos incisivos, dos nossos caninos, dos nossos premolares, e todo esse sangue vai em direção ao ramo, ao emaranhado de veias, que é o plexo pterigóideo. Então, ela é essa daqui que está em transparência. Não sei se todos irão conseguir identificá-la, mas ela está fazendo aqui, ó. Tá? Está indo em direção ao plexo pterigóideo, que é esse emaranhado aqui de veias. Bom, no palato, assim como na drenagem arterial, ele vai ser irrigado pela palatina maior, que vai irrigar uma parte do palato duro,
e o palatino menor, que vai irrigar uma parte do palato mole. Beleza? Bom, agora a gente chegou na onde eu queria falar com vocês sobre o plexo pterygoide e a veia maxilar. Bom, a veia maxilar, nós temos duas delas, essa daqui e essa mais aqui embaixo. Existem duas veias maxilares. Bom, nas artérias a gente viu que só tem uma, mas isso não vai acontecer aqui nas veias. Muitas vezes a gente vai encontrar para cada artéria duas veias. E isso vai acontecer não só na cabeça, mas como no corpo todo. Bom, isso acontece porque o fluxo das veias é um pouco mais lento. Então, se não tivesse essas duas veias, haveria um congestionamento. E é exatamente por isso também que existe o nosso plexo pterygoide, para conseguir chegar uma coisa por vez aqui nas nossas veias maxilares. Bom, a gente tem as veias maxilares e também temos a nossa veia temporal, que está fazendo aqui a irrigação de couro cabeludo. Bom, a ligação dessa veia maxilar e dessa veia temporal vai acontecer uma veia menorzinha aqui, que é a veia retromandibular, que vai se subdividir em duas. É um ramo mais anterior, que é esse ramo que está descendo para a veia facial, e esse outro ramo, que é um ramo que está vindo de encontro com uma parte da jugular externa, fazendo, né, ligação aqui com essa auricular posterior, e muitas vezes pode também fazer ligação aqui com a occipital, tá? E ele vai ser desembocado na veia jugular externa, tá? Não é na interna, é na externa. A gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, olhando aqui numa parte mais, nesse ramo anterior da retromandibular, nós vamos encontrar aqui a nossa famosa veia facial. Bom, vamos fazer o caminho ao contrário dela? A gente disse que o final da artéria facial era a veia angular. Diferente de agora, que agora o início dela é a veia angular, que está fazendo anastomose aqui com a veia oftálmica superior, que está vindo de uma parte mais craniana, tá? Então, a primeira veia que a gente vai encontrar é a veia angular. A segunda veia, que está irrigando aqui as laterais do nariz, né, é a veia nasal, tá? Bom, descendo mais um pouquinho, a gente vai encontrar uma veia um pouco mais transparente aqui, que está indo em direção ao plexo pterygoide. E essa veia, ela tem um nome, que é a veia facial profunda, que ela vai se comunicar com o ramo pterygoide. Bom, passando dessa veia mais profunda, nós vamos ter aqui a veia superior, labial superior. Nós vamos ter também veia labial inferior, seguindo aqui na nossa facial, nós vamos ter também a nossa veia submentoniana, que é essa daqui embaixo, que está irrigando a parte de assoalho da boca e língua também, tá? Então, vai desembocar aqui. Bom, quando chega aqui na facial, numa parte facial aqui, numa parte mais próxima à mandíbula ali, ela vai se encontrar com a veia lingual e também com a veia hioide.
Bom, muitas vezes esse encontro pode ou não acontecer. Depende de... Bom, logo após esse encontro dessas veias, né? Elas vão se desembocar aqui na jugular, na veia jugular interna, e vai se desembocar lá no coração. Bom, e assim a gente finaliza a nossa drenagem venosa. E eu espero que todos tenham entendido. Se ficaram com dúvidas, por favor, perguntem. Aqui estão algumas referências. Eu coloquei 3 livros, mas o que eu mais usei, e os meus colegas também, foi Anatomia Craniofacial e o Atlas de Anatomia Clínica. Tem várias figurinhas 3D também na internet, super bacanas para estudar e visualizar com mais detalhamento. Deixei 3 videozinhos também para quem quiser se aprofundar nesse tema ou não entendeu nada do que a gente conversou aqui e vai ter que estudar para a prova de qualquer jeito. Vai nesses 3 videozinhos, os caras são feras e vão ajudar vocês, tenho certeza, tá? E deixei um sitezinho aí também que tá falando sobre vascularização dos dentes, vascularização da língua, vascularização da face em geral, beleza? Beijinhos pra vocês, a gente se vê aí na sala e tchau, bora jogar!